aberta. Eu só tenho uma coisa para falar, Eu vou falar que eu tenho conglomerado. Dubai. E uma empresa, Eu só vou falar uma coisa para você, é Dubai, eu não sou Venezuela, é Dubai na certa. É isso! Mas assim, Whindersson, vamos resumir então de uma forma mais prática. Eu tô até com medo, você começa a falar em resumir. Não! Eu, Anderson, tenho o meu escritório, tenho outros projetos. Necessariamente, eu tenho que pensar como empresário. Sim. Senão, eu vou ser mais um dono de negócios. Exato. E os negócios são fadados. Uhum. Aí eu vou depender dos outros. Então, assim, nessa jornada, o que você me aconselha? A fazer um curso, aprender a ser empresário? Como que é a sua visão? Vamos dizer assim, você para nós aqui. Um mentor, né? A pergunta que eu faço assim, Anderson, se você morrer hoje, como a sua esposa e sua filha fica? Como elas vão estar financeiramente daqui 5 anos? Chorando até. Essa é a maior preocupação de você ter um negócio, onde que depende 100% de você. Né? Nós temos uma família. E aí, a importância de falar assim, eu quero startar como empresário. Né? Que startar como empresário é você olhar, ter um olhar de cima. Existem 56 pontos que você tem que olhar todos os dias para você conseguir ser um bom empresário. E quando você se torna um bom empresário, você atrai as pessoas. Você começa a atrair os melhores talentos. E esses talentos que vai te permitir você avançar. Né? Então, assim, eu já faço um convite para vocês. Vem fazer a minha imersão. Né? O nome da imersão é Foco no Lucro. Porque no Brasil foi criada uma cultura que o empresário não pode ter lucro. Mas é com o lucro que nós damos destino para a nossa família. Com o lucro que nós ajudamos a instituição de caridade. É com lucro. Né? E você só consegue ter uma empresa se você estiver focado no lucro. Né? Davi, quando foi destruir gigante, foi matar Golias, todo mundo olha e fala assim, Davi foi matar Golias. Antes de matar o Golias, Davi fez uma pergunta: o que vai ganhar quem destruiu o gigante? E aí eles falaram, não vai mais pagar imposto. Se fosse no Brasil, seria uma motivação maior. Né? Não vai pagar imposto e vai se casar com a filha do rei. Opa, a proposta é boa. O empresário, ele tem que fazer essa pergunta, né? O lucro. Porque no final das contas vai ser assim, Anderson, qual que é o lucro que você vai ter em dezembro? É o seu dividendo. E lá na imersão eu tenho um caminho que é exato o lucro que você vai ter. Eu te ensino como você ter esse lucro em dezembro, né? E é só você andar. E a gente faz o quê? Em números, né? Que é uma ferramenta, o nome dela é linda, mas ela é um terror quando o empresário pega. E depois, quando ela tá rodando, ela se torna linda. Porque o empresário, ele precisa ter esse foco, né? Ó, eu tenho uma empresa e essa empresa tem que ter lucro. Muito empresário tem uma empresa para pagar salário, para ter Prolabore. Só que, gente, com Prolabore você só sustenta a sua casa. A nossa visão, porque eu falo porque lá no escritório a gente tem o Prolabore. A nossa visão como autônomos, como profissional liberal, como empresário, é uma cultura muito realmente fixada nesse ponto que você falou. Uhum. Eu não tenho direito de ter lucro, porque senão a coisa não vai... Mas e para tirar isso da minha cabeça? Porque isso é uma crença. É uma crença. E para tirar isso da minha cabeça? A gente desenha o futuro da sua filha. E quando a gente for fazer as contas do teu planejamento familiar, você vai perceber, Anderson, que com o seu Prolabore, você não vai dar o futuro que a sua filha merece. Entende? A sua filha é importantíssima para você, sim ou não? Até demais. Por isso que é importante você ter lucro. Quando a gente fala do lucro, é o futuro da sua filha que está em jogo. Não é o seu. Você vai ter o Prolabore. Só que a sua filha, o que você vai deixar para ela? Como que você vai ensinar ela
Como que você vai dar um futuro brilhante? Porque não adianta eu ser brilhante. A questão é se eu dei um futuro brilhante para os meus filhos. E a gente só consegue fazer isso com lucro. E aí, Anderson, eu falo assim, ó, que o mais lindo de Deus, que Deus dá aquilo que você aceita. Se você aceita Prolabore, você vai receber Prolabore. Se você começa a aceitar lucro, Deus vai te dar lucro. Cara, isso é fantástico. O povo de Israel, ele estava como escravo no Egito. E eles estavam ali, sendo escravo. E Deus fala assim, ó, eu vou tirar vocês e vou mandar para uma terra que manda leite e mel, uma terra top. E aquele povo sai do Egito. Só que no meio do caminho eles começam a murmurar. Só que era um povo que eles pediam, tudo que eles pediam para Deus era suprir a necessidade. Senhor, estamos com fome. Olha a mentalidade deles. Deus mandava o que para eles, Anderson? O maná. Eles estavam com frio, Deus mandava uma coluna de fogo. Eles estavam com calor, Deus mandava uma nuvem para proteger. Deus, a Bíblia fala que Deus sempre vai suprir as suas necessidades em glória. Deus sempre vai dar aquilo que a sua visão permite você ter. Aquilo que está no coração. Aquilo né? que está no coração. Só que daí aquela geração teve que morrer. E aí, porque era uma geração com uma mente escrava, não alcançou aquilo que Deus tinha para eles. E aí vem uma nova geração. A mentalidade daquela geração era uma mentalidade de terra prometida. O que eles alcançaram? Eles não viviam para suprir necessidade. Eles queriam a terra. Eles alcançaram a terra prometida. É. A questão, Anderson, é assim, o que você quer? Lá na imersão a gente tem até assim, eu ensino as pessoas a falar lucro. Porque eu falo assim, fala lucro. Eu falo assim, não, fala desejando lucro. Lucro é bom, né? É o lucro que faz o negócio acontecer. Então, o que você deseja? O olhar do gestor tem que estar no lucro. A precificação. As pessoas precificam errado. Elas começam a minha margem fixa, variáveis. Às vezes eu olho o que meu concorrente está fazendo e aí eu precifico. Não, toda precificação começa assim. Quantos que eu quero de lucro? Daí o que eu quero de lucro é a minha margem. Daí depois eu coloco as despesas. E no final eu tenho o preço para o cliente. Porque o bom empresário, ele tem que proteger o lucro. Então o que eu faço hoje é exatamente isso. Whindersson, eu tô assim encantada, porque eu sempre falo com o Anderson sobre dinheiro, né? Engraçado como Deus fala de muitas consciências, eu chamo de consciências, em pontos diferentes, mas com o mesmo, como que fala? Com a mesma intuição, né? Hoje você falando de dinheiro, porque eu nunca esperei que você fosse trazer essa consciência aqui nesse podcast. E na ferramenta que eu uso, a gente fala muito de lucratividade, tanto que eu tenho um post-it no meu quarto que eu leio todo dia, né? Como que eu posso ter mais lucratividade nos meus negócios, na minha vida, até nos relacionamentos eu coloco. Quer ganhar dinheiro até com relacionamento. Aí sim, hein? Lucro! Agora eu vou ter lucro. Eu tô achando fantástico, gente, porque nós temos uma pessoa maravilhosa, que eu tenho, vocês talvez não conheçam, vocês vão conhecer, vocês vão querer conhecer essa pessoa maravilhosa, falando de dinheiro, falando em cima baseado de uma Bíblia, da prosperidade. Você acabou de falar da nossa permissão, eu chamo permissão, né? A permissão da gente escolher o melhor da terra prometida e vivenciar isso. E com certeza nós vamos estar na imersão, você se prepara aí que nós vamos, chama Raquel também. Vou levar inclusive a minha filha para aprender. Ai, Ela vai chegar em casa e falar assim, lucro. Lucro. Me dá tua conta aqui, papai, lucro. E só de você falar agora, né, no finalzinho, de colocar o lucro em primeiro lugar, isso já me abriu os olhos. Eu falei, gente, nunca pensamos sobre isso, olha que conceito maravilhoso.